Opa, pessoal, eu leio aqui e no vídeo de hoje vamos falar sobre. Tem poucas obras que são o suco do espírito jovial. Aquele tipo de obra que parece que é feita para adolescente e que, ao seu primeiro olhar, você só pensa só para ser adolescente, para gostar disso daqui. E não tem como ter nada além disso daqui. Só adolescente para gostar disso daqui. E eu quero falar sobre Batman Ninja. Tanto o de 2018, o, entre aspas, primeiro, e o Batman Ninja, entre aspas, 2, que é o Batman Ninja versus a Liga da Justiça. E, rapaz, eu não tô mais naquele mega espírito jovial, mas algo que eu valorizo muito é quando uma obra, mesmo que simples, ela tem algo a se dizer, tem algo a se mostrar, ou simplesmente é a manifestação do amor por algo. Ou, basicamente, é arte. E basicamente é isso que Batman Ninja, essa sequência de dois filmes, em um grau menor ou em um outro em um grau maior, que são, acho que objetivamente, bons filmes. Pelo menos o segundo, eu posso dizer tranquilamente que é um ótimo filme. O primeiro, ele tem alguns probleminhas que eu vou falar dele lá, né? E eu acho que esses dois filmes não foram bem aceitos, porque quando eu fui ver, a nota deles está um pouquinho baixa. E é nota baixa de review bom, né? Porque mesmo que nota não significa muita coisa em site agregador, tem certa consistência lá que você percebe que, acaba, não, que é aquele reviewzinho bomb de não era o que eu queria, logo é ruim. É ruim porque eu não gosto, né? É aquele tipo de coisa. É bom porque eu gosto, é ruim porque eu não gosto. E então se alguém falar, Lê, esse filme é ruim, esses filmes são ruins, pode ter certeza que muito provavelmente é só porque o filme não cumpriu a expectativa dele, ou ele é aquele mega fã que, se o personagem não tiver na linha média que ele tem do personagem, pra ele é ruim, é péssimo, né? E como eu não sou mega fã do Batman, não li todas as HQs, eu não tenho aquele Batman nota 10 no meu imaginário, então, basicamente, eu não tenho essa régua comparativa temática, basicamente. Mas como filme, em estrutura de filme, como proposta e apresentação da sua proposta, é um filme muito bom. Vamos então falar sobre o filme de 2018, que é o primeiro, a Batman Ninja, que, já dando spoiler aqui para você não ficar com ansiedade, o primeiro é inferior ao segundo, tá? Pode ficar tranquilinho. O primeiro, ele é legal. Na verdade, o primeiro, ele é mais filme do que o segundo. O segundo, ele é muito mais um especial do que realmente um filme. E por causa disso, o segundo é melhor. Dado literal a sua proposta. Como o primeiro, ele tenta ser um filme, ele tenta ser grandioso. Na história mesmo, no roteiro, ele tenta dar um arcozinho pro Batman. Ele tenta dar um arcozinho pro Coringa. Em vez de ser só aquela catarse visual, eu trocaria esse arquinho do Batman. Não precisa explicar porque o Batman foi enganado. Dava mais contexto do Batman treinando, dava mais contexto de passagem de tempo. Não precisaria de um arco assim do Batman. Já é interessante o suficiente o Batman no Japão feudal. Então, Batman Ninja não é só Batman Ninja, tipo Naruto. Tanto que eu acho que o Robin desse filme. Eu acho que é muito. A pessoa acha que Batman Ninja é Naruto. Aí tem o Robin com cabelo crasso de samurai. Ou nós temos as mantas de samurai misturadas com a iconografia do Batman. E eu vejo, peraí, não, isso não é legal, não é maneiro, não é divertido. Era pra ser ninja igual Naruto. Cadê o cavadinho laranja, hein? Cadê os jutsus, hein? Cadê o chakra? Então eu vejo muita gente não gostando da proposta mesmo, né? E que torna mesmo assim muito divertido. Só que, não é porque eu gostei, por exemplo, do Robin, do design do Robin, essa referência, a cultura japonesa não é um Japão marketeável, é cultura japonesa. Então, se você tem um pouquinho de noção na cultura japonesa, só um pouquinho, do básico, daquilo que você aprende na escola, tem muita referenciazinha lá que é muito legal, desde nome, locais, período histórico. É um Batman no Japão feudal, não um Batman a lá ninja, né? Que a gente tá tão acostumado. E isso tem uma maturidade muito gostosinha, muito delicinha de você ver as embarcações, de você ver certas logicazinhas, você ver certos aspectos culturais, desde termas, casas, estruturas de vilas, até mesmo a construção meio política que eles estão atrapalhando. Que isso que é o legal e isso que joga esse filme pra baixo. Por incrível que pareça. Lê, por quê? É simples, vamos lá, vamos usar o exemplo do Robin. Beleza, o Robin aparece lá, não tem nenhum filho da mãe para falar, Lê, corte estranho. Sim, corte é estranho. Sim, é pra isso mesmo. Só que o Batman não fala, que corte é esse? Por que o Robin fez aquele corte? Parece gratuito, mas não, o que tá no filme é simples. O Robin tava, ele se adequou
à cultura do local. E por ele se adequar à cultura do local, ele cedeu ou ele gostou, seja porque ele é um jovem e queria ser diferente, ou seja porque ele queria fazer meio daquela cultura, igual o Batman, lá com o seu disfarce de forasteiro. Sim, só que enquanto o Batman falou lá, a mulher gata até cita: olha que interessante o que você fez na sua cabeça, foi um toque de gênio. Do Robin só tá lá e só aparece. Então faltou... Lê, você tá falando que faltou falar? Não precisa falar. Eu sei que não precisa falar. Dá pra entender. A questão é que ainda é um filme que vai atrair um público mais jovem. Você precisa falar. Você precisa falar. Por exemplo, quando o Gorila Grodd, ele fala: pô, o macaco comendo banana. Isso não é meio clichê? Aí ele fala a gatuna que é um gato. Eles não estão falando única e exclusivamente da aparência deles, mas também do plano, que é clichê. Do plano, porque isso veio depois do Gorila Grodd meio que falar o plano dele. Então não tá falando clichê da estética, tanto da estética quanto, adivinha, da metalinguagem, entre aspas, que torna a cena gostosa de se assistir. Torna a cena gostosa porque você sente a consciência dos produtores ao fazer. A gente vai entregar uma trama comum, até mesmo meio bobinha, mas a gente vai entregar com um espetáculo visual, que é o que esse filme é. Que animação maravilhosa, que luta maravilhosa, que simbologia maravilhosa. Acho que o que sintetiza a beleza desse filme, que eu acho que é onde o filme é realmente maravilhoso, é quando o Batman... Eu sei que eu falei que não precisava, mas por causa dessa cena, é que não precisava desse arcozinho do... fui enganado porque o que é o Batman sem tecnologia? Eu achei isso meio né? Eu achei meio assim, Podia ser simplesmente o Batman tão focado em querer voltar pra Gotham que ele negligenciou esse mundo. Poderia ter sido muito melhor, algo mais simples, mas a cena do Japão, saindo do 2D pra virar, entre aspas, realidade, ao pôr do sol, que cena maravilhosa. A cena também da mentira do Coringa, que eu achei maravilhosa. A brincadeira sacana com a flor da morte, pra gente achar que, morreu. Só que não morreu o Coringa mal, morreu o Coringa do bem. Aquela florzinha lá, ela basicamente representa a morte, blá 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 blá. Então é o Coringa usando a metalinguagem da própria cultura japonesa para enganar tanto o Batman, tanto a gente. Se você tava um pouquinho mais atento, claro que era meio óbvio, né, gente? Eu tô falando da linguagem visual, não da que é óbvio que eles não iam fazer esse filme não ser o Coringa. O Coringa é o chamariz dessa bodega toda. Até porque o motivo que o Grog queria vencer o Coringa é porque o Coringa seria o único louco o suficiente pra não ser controlado, né? Pra não ser controlado. Então, por isso que ele tinha que vencer o Coringa, por isso que o Coringa era o problema pro Grog. Então, simples, mas como a execução é muito boa, é muito bonita, a poesia do ambiente, toda vez que aparece a lua é muito linda, a forma da luta, a luta Megazord, meu Deus, que coisa maravilhosa. É tanto uma homenagem à cultura japonesa, não apenas referência, não, é de não ter vergonha. Eu queria que fosse mais americano. O Batman com armadura, com orelhinha de morcego é maneiro, mas um robô gigante feito com partes biomecânicas, não, é muito cringe. Aí os caras falaram, foda-se. Isso acho que é uma das melhores homenagens que você pode fazer, vou fazer o que eu tenho que fazer sem me preocupar. Claro que o filme, ele ainda tenta, coloca uns institutos mecânicos, coloca corda, eles tentam colocar uma lógicazinha. Dá um exemplozinho, quando o Coringa tá lá no barco e o pessoal com as metralhadoras tá embaixo. Quando os caras que estão com a metralhadora, eles viram, você percebe que eles estavam presos por cordas para ficar de ponta cabeça, eles viram para atirar, né, como se fosse um ataque surpresa. É uma lógicazinha bem gostosinha, só que sinceramente, eu gostaria que fosse mais poético, que fosse mais fantasioso. Isso eu acho que ajudaria muito mais aquele quê louco dos macaquinhos no final, virando um Megazord de macaco, que depois se fundem com os morcegos. Eu acho que as pessoas que ficaram meio que cringe, se eles vissem algo mais lúdico, algo mais mágico, algo mais místico, claro que o que levou pra eles a tecnologia, mas eu acho que eles abraçarem um místico faria muitas pessoas não terem tanto preconceito com essa forma, né? Eu não tive porque eu já peguei, né? Eu já peguei na hora, assim. Só para estética visual já dá pra pegar o que eles queriam. Então não tem nenhum problema nesse ponto aqui, né? Então é isso daqui. É um filme bonito, divertido. Podia ser um pouquinho melhor como estrutura de filme. Principalmente a conexão dos arcos é muito rápida. Então você não tem uma noção de tempo.
temos um plano. Já pula, corta pra próxima cena, eles tendo um plano. Porque eles tentaram ser muito grandiosos. É basicamente a estrutura que daria facilmente pra colocar uma série condensada em um filme. Que fica aquele filme que parece que é só manual de roteiro. Plano A, plano B, plano C. Com um filme que ele é tão bonito visualmente, você tem uma estrutura de roteiro que é tão clichê, não é nem clichê, é simplória mesmo, simplória. Plano A, plano B, plano C. Tanto que quando chega na reta final, que vai pra casa do caramba a lógica, que vai pra casa do caramba, aparece os macacão gigantes, é maravilhoso, né? Eu sei que muita gente pode achar muito vergonha alheia, eu não me importo, até porque a cultura japonesa, eu já falei algumas vezes no meu canal de cortes, a cultura japonesa, por ela ter aspectos mais diversos dentro da sua cultura, ela não tem a sensibilidade que muitos ocidentais, americanos, se tem ao tosco, né? Ao tosco, basicamente. Então você tem vários tipos de... Desde um Kamen Rider da vida, tokusatsu em gerais, estrutura de anime, que a animação lhe permite ter, que não fica aquela coisa de o sério é pra adulto, né? Então Batman Ninja no Japão feudal era pra ser o Batman sério, o Batman historicamente acurado. Não é esse o ponto, só que é um lúdico, é um Japão lúdico, calcado na realidade diferente do que você estaria esperando. E isso se torna muito proveitoso, principalmente na luta final. Aquela luta final, um Coringa versus o Batman, era o que eu queria que tivesse o filme inteiro. Aquela, mas é porque ele estava se escondendo, porque ele estava se escondendo com os morcegos. Sim, mesmo que se tenha uma lógicazinha bem simples por trás, a manifestação física visual é muito, sabe, místico, poderes, sabe? Que se tivesse isso desde o começo, muitas coisinhas passariam mais rápido. Porque é muito diferente você tá num mundo real, que do nada vê um macacão gigante feito por macaquinhos, do que você tá em um mundo lúdico, num mundo com magia, e vir esses mesmos macaquinhos lúdicos, entendeu? Qual o pontinho? Então é nessa que de tradução que se tem, né? Coisa que eu não preciso nem citar muitas coisas, vamos logo pro 2. Então a gente tem uma história legal, uma história diferente, errou um pouquinho aqui, aí a gente vai para o filme 2, Batman Ninja versus Liga da Justiça. Era isso que o filme 1 precisava. Pegar ele, gente, em vez da gente tentar colocar um pouquinho de lógica, ou você coloca essa lógica bem e amarra ela toda no filme, ou você pega a lógica e fala, caguei. Esse Batman Ninja versus Liga da Justiça, ele não é tão tosco, ele não é mais tosco, ele saiu desse lado do Japão feudal e foi literal o ninja mais mainstream, mais caricatural. Ele é o ninja mais, talvez, o que o espectador médio estaria esperando. Aquele ninja cool, aquele ninja maneiro. O quê? Perde um pouquinho do brilho do primeiro, eu acho o primeiro nesse sentido, Japão feudal, melhor que Japão ninja genérico feito em filme? Sim, eu acho melhor a temática, só que a aplicação mais mística, mais caricatural, foi mais aplicada aqui. O que é meio contraproducente, mas mesmo assim funciona mais. Como foi feito, funciona mais. Porque a técnica ninja da ciência, técnica ninja, funciona melhor, é mais lúdico, você aceita mais. Além de que a estrutura por exemplo, a Mulher Maravilha cantando, a abertura em Tokusatsu, em Megazord, caricaturalmente, é muito bom. Porque o filme não tá tentando ser um filme, tá tentando ser tipo um especial, não tá tentando ser grandioso, no sentido de estrutura de roteiro, de evento grande para evento grande. Não, tá tentando fazer uma trama, tá tentando fazer uma referência, tá tentando ser abraço. E é isso que torna super diferente. Ao mesmo tempo que o filme ele é divertido, ele tem arco dramático. Caguei, não preciso desenvolver o Batman, não preciso desenvolver, não. Além de ser o filme 2 e eu não precisar, vamos desenvolver os arcos dos personagens, vamos fazer um filme de reação, de arco estático, e é isso que funciona. Pô, eles conseguiram, em pouquíssimo tempo, desenvolver o Aquaman. Eu adorei os poderes do Aquaman, eu adorei o arco do Aquaman, eu adorei o arco da Diana, eu adorei também o arco do Superman. Como é que pode um filme que tá colocando o Superman do mal e enaltecer o Superman do bem melhor do que muitas obras do Superman do bem? Nossa, colocando porque a Liga da Justiça é o foco e eles estão sendo desenvolvidos. Rapaz do céu, delícia nesse arcozinho assim, muito gostosinho, muito maneiro, digamos assim, tá? E é tão verdade que nesse segundo filme o pessoal zoa o Robin pelo cabelo dele, coisa que tinha que estar no primeiro filme. O que dá a sensação de que, não acho que vocês colocaram aqui, não acho que, ai meu Deus, a gente colocou o cabelo do Robin esquecendo que tá tosco. Sem dúvida não. Eu acho que é aquela coisinha que é cortada, sabe? Que é cortada. Tipo, o pessoal vai entender que é pra zoar. É um coque,
é um corte samurai muito famoso. O pessoal vai entender que faz uma referência ao cabelo de samurai, né? Que era muito feito para encaixar no elmo. Se eu não me engano, aí eu posso estar tô causando fake news, pode dar uma pesquisadinha, tá? Sem dúvida vai ter canais muito melhores de história japonesa pra te contar. Se eu não me engano, é duas coisas. Antigamente os chapéus, eles eram muito apertados e faziam a alopecia de tração, que é basicamente fica machucando o cabeludo que cai. E isso acabou se tornando um status, que é o quê? É igual cicatriz, né? Cicatriz significa que você teve uma luta, que você é um homem de verdade. O que os caras começaram a fazer? Fazer cicatriz própria, no próprio rosto, no braço, para ser o macho, né, da equação. E isso acabou de uma consequência do meio para uma performática desse mesmo meio. Então, basicamente, se tornou um corte de status avaliado ao que se você tem isso, quer dizer que você é importante, lutou e blá 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 blá, dado até o próprio que antigamente o Japão era muito nessa performática governamental. Então, mas ainda assim super divertido. Então você conseguiu dar ar para quase todos os membros da justiça, né? Não que tipo, oh meu Deus, o filme é super mega, não. É simples. O filme é para ser divertido. O filme é para ser uma referência à cultura japonesa. E esse segundo filme, ele é mais o Japão dos filmes, das séries, do mainstream. Ele não é o Japão feudal. Ele é o Batman Ninja mais Naruto. E é o Batman Ninja mais Naruto que não tem nenhuma referência ao Naruto. No primeiro filme tem ele lá fazendo jutsu. Nesse daqui não tem. É a cultura japonesa menos mainstream, mas ainda assim cultura japonesa, o que torna o filme muito, muito divertido. A Diana, a cena da Diana é cinema demais, ela cantando. E a reação da Arlequina é a prova cabal do que faltou no primeiro filme. É a prova cabal do primeiro filme. Porque mesmo que eu conheça a cultura japonesa, eu gosto, às vezes a reação daqueles que não gostam é tão proveitosa quanto a minha reação gostando, quanto a pessoa que não gosta vai se ver na Arlequina. Então, ou seja, eu que gosto, eu gosto dessa forma caricatural. Então, pra mim não é vergonha ali, pra mim é legal. Só que você dá um plus. Então eu vejo alguém que não gosta, vendo a Arlequina, vendo aquela loucura, peraí, a louca aqui na reação sou eu, porque ela tá cantando aqui do nada. Aí quando a Tina abre a porta, ai que maravilha, você vê o maluco se sentindo menos maluco, é muito bom, né? Nessa estrutura, o final, a luta do Superman com o Batman. Eu não indigo, esse filme tem as melhores lutas. Esse filme não tem as melhores lutas, porque aqui foi mais poderzão, tá? Aqui foi mais poderzão. Tem cenas legais, só que não tem nenhuma luta igual a luta do final. Mas em compensação, é mais, entre aspas, Dragon Ball, sabe? Mais poderzão, mais catárgico, mais hiper megalodramático, é mais construção de cena, basicamente. É uma escola japonesa bem interessante de fazer a construção da cena. Às vezes o cara é um soco, mas esse soco você tá torcendo mais que se tivesse tido 10. Pela própria construção. Tipo, o único soco lá do Superman com a manobra de Kryptonita, pô. E depois ele ainda fala ação. É soco, fala ação. Caramba do céu, e logo eu que gosto de baque, pô. O que não é baque pra 3 episódios de diálogo pra um soco? E é o melhor soco que mais compensou de todos os socos da história da humanidade, né? Brincadeira à parte, se torna super divertido. Isso nesse filme como um todo. Então, só pra não ficar só elogiando, né? Agora vai meu lado fã da DC, fã do Batman e blá blá blá. Dado que eu consumi, não sou mega consumidor da HQ, não sou mega consumidor de tudo que tem do Batman. Acho que tudo que é animado, eu consumi no Batman. Tudo que é, quase todos os filmes, eu consumi no Batman. Mas sabe aquele consumo de anos atrás que eu não lembro de muita coisa? Então, o que eu tô falando aqui é uma percepção de um fã casual. Primeiro filme, Caba do Céu. Eu sei que o Batman e a Mulher Gato tem um romance, mas conectando com esse, sei lá, romance meio esquizoide dele com a Mulher Maravilha que veio lá da Liga da Justiça, da série da Liga da Justiça. O Batman não tem construção romântica decente, não. Como é que pode o Coringa e a Arlequina ter mais química do que o Batman com as 300 mulheres em volta dele? Pô? Acho que a única vez que eu senti o Batman com um casal minimamente decente é o que é irônico, é que naquela sequência de filmes ruins do Batman, que teve ele com a filha do Ra's al Ghul para nascer o Damian. O que é meio bizarro, de você parar pra pensar. Claro que aí vem do meu viés de consumo. Não tô mentindo, não sou, oh meu Deus. Só que é meio sacanagem, parecia que nenhum relacionamento amoroso do Batman é traduzido de uma maneira bem feita pras telas. Que porcaria que é essa? Não que o Batman tenha meu Deus, mega foco em romance. Mas é sempre umas coisinhas meio, né? Sei lá, culpa do Nolan, pô? Será que é culpa do Nolan? Entendeu? O Coringa, do primeiro filme, eu acho um Coringa legal. Eu não vou mentir que o Coringa megalomaníaco,
eu não sou tão fã desse Coringa megalomaníaco. Aí eu vou ser o fabricado do Nolan. O Coringa mais viés de psicológico, de contraponto ao próprio, diretamente do Batman, das ações do Batman, que é o medo da racionalidade corrompida, que é esse Coringa, eu gosto mais dele. Isso significa que o Coringa malucuzão, igual do The Batman, eu não gosto? Não, sem a menor dúvida, não é isso que eu tô falando. A questão é que o Coringa mega malucão, pra mim, ele precisa de uma construção e uma antecipação melhor. Ele só ser malucão por só ser malucão, pra mim, é meio neutro, sabe? Então, é um Coringa pra mim neutro, né? A relação dele com a Arlequina tá interessante, não tá igual a série do Batman, né? E também não tá igual a distorção que fizeram pra separar os dois. Então tá interessante, tá aquela relação tá interessante, tá um casal, não casal, interessante. Isso que eu acho interessante mesmo, que dá aquela coisa, dá aquela distorção de maluquice, de necessidade, de causalidade, de contraponto que funciona. Agora no filme 2, né, o Coringa aparece lá, é aquele Coringa meio Lego Batman, que só funciona no Lego Batman, desculpa. Só funciona no Lego Batman, que eu não consigo gostar, sabe? Teve um pouquinho, sabe, aquela piadinha lá com Superman com Lex Luthor, você não faz o meu tipo de homem, que é a piada da distorção de amores, porque o Batman e o Coringa, na verdade, o que o Coringa tem é um amor distorcido. E é daí que vem o medo desse amor distorcido. E desse amor distorcido que o Coringa tem pelo Batman, a simbologia da obra brinca como se fosse um amor platônico, só que não é esse tipo de amor. Eu não gosto muito disso. Eu acho meio besta, né? Funcionou com o Lego Batman porque é literal a estrutura da piada inteira. Mas colocar isso num Coringa que ele vem, aparece e vai embora, né? Você tornou todas as cenas dele meio para mim, né? A Arlequina teve o arco da Arlequina com a Mulher da Maravilha, que dá aquela sensação de ou é romance, ou é aquele amor mais fraternal, né? Não tem um aprofundamento suficiente pra gente saber se é um amor fraternal ou um amor romântico, né? Um amor romântico dá aquela sensação de que a Arlequina tá sendo colocada como as menininhas de 14 anos sentindo o quão incrível é a Mulher Maravilha. Dá essa sensação, mas se for dado até mesmo que a Arlequina se tornou hoje em dia, não me assusta ter realmente a Arlequina shippando a Mulher Maravilha. Não me assustaria esse tipo de interpretação mais comum das pessoas. Só que dado a todo viés inexistente de viés romântico, ao próprio viés romântico da Diana com o Aquaman, com o Batman, quando você pega essas três interações e compara com a Arlequina, eu acho que é meio hiperinterpretação, né? No máximo assim como o Batman e o Coringa não se amam, é só uma brincadeira com a performática, a mesma coisa que a Arlequina com a Diana. Mas se você quiser fazer um fan-canon, fica à vontade, só não coloque isso como uma verdade absoluta, né? O arco da Diana, desse segundo filme, eu gostei muito, tá? Por quê? Porque ele é simples, direto, mas ele é conectado com a própria temática, então faz muito sentido. O arco do Aquaman, caramba do céu, que Aquaman foda, né? Mas porque eu não sou fã do Aquaman, não entendo do Aquaman. Tudo que eu consumi do Aquaman é porque ele tava em outras obras que eu tava assistindo. Mas que Aquaman foda, meu irmão. Que Aquaman foda. E a cena dele, não gostei do mar, a água do mar salgada, acaba. Que delícia de texto. O texto desse segundo filme tá bem melhor do que o primeiro, não porque se você pega os textos isolados, eles são melhores, não. O texto desse primeiro filme e o texto do segundo são meio equivalentes, mas tem muito mais texto. O texto deles construído por propósito do filme é muito mais alinhadinho, o que é maravilhoso nesse sentido total. Tal. E como o filme termina, meu irmão, que delícia, que final catártico, aquele final catártico muito, muito, muito bom, né? Muito bom mesmo, né? Vamos falar dos facilitadores narrativos, então. O facilitador narrativo, para o vídeo não ficar gigantesco. O facilitador narrativo do final, que é a ressonância dos personagens da Liga da Justiça verem a sua contraparte. Basicamente, que é para eles verem que eles são de verdade nesse novo universo estabelecido. Cara, eu gostei tanto dessa ressonância. Porque, primeiro, foi construído, então não veio do nada. Então não é só um facilitador narrativo, muito pelo contrário. Não é, eu tô chamando de facilitador narrativo porque acho que você pode ter percebido isso. Do nada virou bonzinho, não. Tem já lá o Aquaman falando, eu me sinto incompleto, porque nenhum deles estava refém da sua natureza, e o único que estava
com a ressonância com a sua própria natureza, era a Diana. Então por isso ela era aquela personagem com mais personalidade, que tinha mais a sua consequência. Você tinha a própria ressonância de que teve do Aquaman e com o do Superman. Seria legal todos os personagens terem essa ressonância, né? Todos os personagens terem essa ressonância, sim, seria legal. Só que dado o que deveria ser um filme, série, né? O filme, seria muito melhor tirar a cena do Megazord ou da Diana cantando pra dar cena pro Flash, pra dar cena pra cena pra mulher lá. Não, sem a menor dúvida, não. O filme não é suas expectativas, o filme tem que ser colocado no que ele é proposto. Tá tudo bem não ter o foco no Flash, tá tudo bem não ter um foco direto na mulher lá da Lanterna Verde, não tem nenhum problema. A temática já foi trabalhada com apenas 2 personagens, então eu não sinto falta do que as minhas expectativas estão alinhadas com o que o filme quer dizer. Não o que você queria, porque você é fã do Flash, queria o Flash com, sei lá, mais respeito, entre aspas. Não precisa. Na verdade, é o contrário. Eu gostei muito mais de quem eu achei foda nesse filme, foi o Aquaman, um cara que eu não dou uma foda. Eu já gosto do Flash, eu já gosto do conceito do Lanterna, já gosto, então... E se você tá reclamando disso... Os caras falaram, se fosse o nosso Flash, a gente tava fudido. O pessoal lá era a versão nerfada dos heróis. Então fica tranquilo. E a ressonância, nossa, que delícia, velho. Que delícia. E pra piorar, o final do Batman. O finalzinho do Batman conversando lá no comunicador com os novos membros da Justiça. Que maravilhoso. Quando o Superman, que é o último a falar... E o Batman fala, já tô indo. Eles conseguiram construir os heróis desse universo sem mostrá-los e apenas a sua contraparte, entre aspas, malignas, pra gente se importar com esses personagens, porque eu não sou um mega fã. Então, novo Superman, não vou gostar desse novo Superman por ele ser o novo Superman. Então eu não tenho isso, eu já gosto do personagem. Então pra mim, que já não gosto dos personagens, cada versão é uma versão do personagem, eu já gostar desse Superman, já é legal. Né? E pra dar uma coisinha, eu achei esquisito o Superman do pezinho, né? Superman pack do pezinho. Eu não entendi muito bem, não, mas tudo bem, né? Tudo bem. Quiser mostrar o pé do Superman, tá tranquilo. Não me incomodou tanto assim, eu só achei engraçado. Eu nunca tinha visto, até achei engraçado. E acho que a única luta que me incomodou deles terem perdido foi a da mulher da Lanterna Verde. Porque eu sei que os Lanterna Verdes, eles têm um escudo entre o corpo que aumenta a capacidade física. Então, ela ter sido vencida com dardo, eu não gosto tanto, não. Dá pra entender a lógica daquela armadura, dela focando. A gente viu que ela tinha um problema, por exemplo, com a energia, porque a energia da Lanterna Verde já é uma energia positiva, e como ela estava usando a energia negativa, então ela estava oscilando entre os poderes. Dá pra entender isso, só que, eu queria que tivesse mais coisinha pra você entender isso, sabe? Sei lá, um feedbackzinho mais visual do poder dela fechando, dela talvez se destransformando, alguma coisinha que eu olho e, além do... tiro das costas. Não tiro nas costas. Você faz ela usar um monte de poder pra enfraquecer, aí o poder falha, no que o poder falha, aí você usa essa brecha, tá? Foi a única coisa, assim, das lutas que eu achei meio nhé, né? A única coisa das lutas que eu achei nhé. Por quê? Até o Aquaman deu um trabalho filha da mãe pra ser vencido. E eu achei muito foda o bicho ser vencido na água. Maravilhoso. Superman, nem preciso dizer. Todo o plano já é a mesma coisa. E eu achei maravilhoso a técnica ninja não ter funcionado. E o socão que funcionou. Eu achei maravilhoso. Maravilhoso esse Superman. O próprio contraponto com o próprio Superman. Cara, a efetividade do texto, dos diálogos, é o que eu gostei muito. Muito. Porque você não precisa ser aquele mega fã para entender, ao mesmo tempo que eu sinto que lá tem camadas suficientes de interpretação para até um mega fã gostar muito. Então é super divertido. Lê, sintetizando, você acha que é impossível as pessoas não gostarem? Como eu falei, eu acho que muitas pessoas não vão gostar única e exclusivamente porque é diferente. Eu acho realmente muito difícil alguém fazer uma análise crítica dada a execução, porque foi bem executado. E tudo o que eu reclamei, detalhes que tornam os filmes legais. Não tornam eles perfeitos, até porque eu não falei que eles são, meu Deus, obras-primas, irredutíveis. Não, são legais, são bons filmes. Um que beira a perfeição é basicamente o filme 2. O filme 1 tem uns probleminhas lá, mas ainda são filmes extremamente divertidos no que se propõe. Então eu só vejo assim aqueles fãzinhos mais, sei lá, eu não conheço o suficiente HQ para dizer quais são os arquétipos de fã. Mas são filmes realmente que cumprem muito bem a sua proposta. E eu sinto eles sendo muito arte, além de serem
estupidamente lindos. Esse segundo filme, animação, fotografia, composição, estrutura, animação, poderes, antecipação dramática, é impecável. Só assistindo pra você ver. É aquele tipo de beleza que só a animação faz, e a mescla de animação 2D com animação 3D que foi maturada nesse filme. Caraca, meu irmão. Eu, que assisti quase todos os filmes das antigas fases, dos Novos Titãs, da Nova Liga da Justiça, baseados nos Novos 52, dos filmes quase tudo, e ver isso aqui, cara, como é que pode esse filme, sendo muito mais só um abraço, ser melhor que a mega arco do Flashpoint, lá, foda-se, com 55 filmes antigos? Nossa, que delícia, me dê mais 10 desse, por favor, DC, né? Se você não tá conseguindo mais fazer os seus grandes arcos, então faça grandes filmes, ou grandes homenagens, tá? Sei lá, fala agora Rússia, o Superman russo, Superman chinês, Superman europeu. Fazer uma homenagem a esses tipos de cultura. Só fazer certinho. Muito bom, muito bom. Até o próximo vídeo.